Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Orgânica 2. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de reações de eliminação. O mecanismo de eliminação é monomolecular e eliminação bimolecular. Então, vamos para a nossa aula. E aí, substituição ou eliminação? Nesse vídeo, vamos tentar responder essa pergunta. Porém, antes disso, vamos entender o que é uma reação de eliminação. Então, veja bem. Pegando aqui esse exemplo desse composto, primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui, reconhecer os carbonos nessa cadeia. Esse primeiro carbono, depois do nosso halogênio, ou depois de algum grupo referência, né, esse primeiro aqui, ele é chamado de carbono alfa. O segundo, de carbono beta. Veja que esse de cá, ele também é um carbono beta. Então nós temos dois carbonos beta nesse caso aqui. Tá? Lembrando que em todos esses carbonos aí, né, além do carbono aqui, nós temos aqui dois hidrogênios. Né? Aqui também. Aqui também. Então temos aí dois hidrogênios. Quando a gente fala em substituição, o que é que acontece aqui? Ocorre a saída do bromo e a entrada de um nucleófilo no seu lugar. No caso aqui, o nucleófilo é exatamente, lembra que aqui é Na+ e OH-. Então o nucleófilo é o OH-. Então sai o bromo e entra o OH no lugar. Então veja que a substituição, você troca o grupo do carbono alfa. Você vai trocar o grupo aqui do carbono alfa. Agora, na eliminação, você vai tirar o grupo do carbono alfa, não vai entrar ninguém, e vai tirar um dos hidrogênios do carbono beta. Esses dois eles vão sair. Então veja que onde eles estavam aqui, vai aparecer uma ligação π. Então vai formar uma ligação dupla. Então veja que a diferença é exatamente essa. Substitui, tira e bota o outro. Elimina, tira esse junto com o hidrogênio do carbono vizinho. Essa é a diferença entre reação de substituição e reação de eliminação. Esse tipo de eliminação ela é chamada de beta-eliminação, ou carbono 1 e carbono 2, carbonos vizinhos. A gente chama isso de eliminação 1,2 ou beta-eliminação. Tá? Então isso pode ser realizado desde que você tenha um bom grupo abandonador. Lembra que, assim como na substituição, tem que ter um grupo abandonador. Só que a diferença, repito, é que na substituição o grupo abandonador sai para entrar outro no lugar. Na eliminação, o grupo abandonador sai levando o hidrogênio do carbono vizinho. Bom, vamos estudar agora, então, as reações de eliminação. Vamos entender agora as reações de eliminação. Lembrando que, nessas reações, um próton e um grupo abandonador são removidos para formar uma ligação. Esse tipo de reação ela é utilizada exatamente para preparar os senos. Então você tem aqui um grupo abandonador, o hidrogênio do carbono vizinho, eles vão sair e vai ocorrer de um alceno. Todas essas reações de eliminação, delas ocorrem sempre dois padrões de setas curvas. Lembra que a gente já revisou isso aqui? E a gente falou em 4 padrões de seta curva. 4 padrões de seta curva. Né? Nas reações de eliminação, vão ocorrer sempre 2 padrões de seta curva. Exatamente. Transferência de próton, que é a saída do hidrogênio, a saída do hidrogênio do carbono beta, e a saída de um grupo abandonador, ou grupo de saída. Ocorrem sempre esses 2 padrões de seta curva. Aqui você pode ver, nesse primeiro exemplo aqui, que está acontecendo que uma base está se ligando ao hidrogênio, vai atacar aqui o hidrogênio, a ligação do hidrogênio quebra e a ligação do grupo abandonador também vai quebrar
com o par de elétrons para cima dele. Esse par de elétrons de hidrogênio vem formar a ligação. Veja que aqui acontece tudo ao mesmo tempo. 3 processos. Né? A ligação da base com H, a quebra da ligação do H e a quebra da ligação do grupo abandonador, deixando um par de elétrons com ele. Aqui ficando a ligação π aqui, onde era a ligação com o H. Né? Ó, você pode ver que aqui onde era a ligação com H, agora é uma dessas ligações aqui. Legal? Então percebam um detalhe, tudo acontece ao mesmo tempo. Vamos lembrar aqui, como é que chama o mecanismo onde tudo acontece ao mesmo tempo? A gente chama de mecanismo concertado. Lembrando, concertado com C, porque é de concerto, é de harmonia, é de harmônico. Acontece tudo ao mesmo tempo. Então daí o mecanismo concertado. Tranquilo, gente? No outro mecanismo, você vai ter primeiro a saída do grupo abandonador. Olha, saiu o grupo de saída. Ele sai e formando, lembra o que é isso aqui? Ó, é um carbo o que, gente? Vamos lembrando aí. Carbocátion. E o carbocátion, por sua vez, olha só, o hidrogênio sai, deixando a ligação aqui, formando o alceno. Veja que no final o processo é o mesmo. Só que aqui acontece em 2 etapas e aqui ocorre a etapa única. Isso lembra alguma coisa a vocês? Acontecer em 2 etapas ou em etapa única? Reações de substituição nucleofílicas. Veja que é bem parecido. Tá? Vamos entender mais. E mecanismo, então, E2. Né? Bem lembrando lá o mecanismo SN2. Né? Então, o mecanismo E2. Lembra que o SN2 era exatamente o mecanismo realizado em apenas uma etapa. Então, aqui você pode seguir o mesmo princípio. O E2 é o mecanismo que ocorre em apenas uma etapa, ou seja, acontece tudo ao mesmo tempo. Estudos cinéticos mostram que muitas dessas reações de eliminação exibem uma cinética de segunda ordem, com uma equação de velocidade que tem a seguinte forma. Tá aqui, ó. Velocidade, constante de velocidade, concentração do substrato e base. Ou seja, a velocidade depende da concentração do substrato e depende de uma base, da concentração de uma base. Olha que coisa interessante. Olha. A diferença é que lá no mecanismo E2 a gente falava em substrato e nucleófilo. Aqui a gente fala em substrato e base. Por que a gente fala em base? Tá? Vamos entender isso agora, no mecanismo. O E de eliminação e o 2 de bimolecular. Assim como no SN2, né? Que era SN, substituição nucleofílica, e 2, bimolecular. Então é o mesmo princípio. Tá? Então, isso é consistente com aquele mecanismo concertado, em que há apenas uma etapa envolvendo substrato e base. Lembra que a velocidade de um processo SN2 com um substrato terciário é geralmente tão lenta que pode ser assumido que o substrato é inerte sob tais condições. Né? A gente viu isso. No SN2, o terciário praticamente não reage por SN2, ele reage melhor por SN1. Quem é que reage melhor por SN1? Os aletos que têm grupos pequenos ligados ao carbono, onde está o grupo de saída, porque não tem impedimento estérico, tipo o metil, tipo um aleto primário. O terciário não ocorre porque ele o impedimento estérico é muito grande. Tá? Só que aqui, né, vocês vão se surpreender, mas os substratos terciários, quando submetidos a uma reação E2, ela ocorre muito rapidamente. Né? Como é que a gente pode explicar isso? Bem simples. Ó. No caso da substituição, tá? Aqui é o nucleófilo, tá? E aqui o grupo de saída. Então, esse grupo de saída, ele vai quebrar a ligação, né? E vai sair. E, olha só, para que isso aconteça, o nucleófilo tem que atacar esse carbono, só que ele não consegue chegar nesse carbono, porque aqui eu tenho metil, grupos grandes que protegem, que causam aqui um impedimento estérico ao redor desse carbono aqui. Só que, olha, gente, quando ocorre uma eliminação, o grupo que vai ser eliminado, junto com o LG, é o hidrogênio do carbono vizinho. Ó. Não é daqui que vai sair,
né? Ele vai sair daqui, ó. Conclusão. Conclusão é que o OH tem maior facilidade de atacar aqui o hidrogênio. Quando ele ataca o hidrogênio, né, ele funciona como o quê? Como uma base. Então, primeiro detalhe, lá na substituição, a gente fala que o nucleófilo ataca. Aqui a gente fala que uma base. Por quê? Porque ele vai pegar um próton, vai pegar um hidrogênio. Tá? Então, essa é uma diferença fundamental que a gente não pode esquecer. Tranquilo, gente? Reatividade dos substratos em E2. Substratos terciários reagem prontamente com reação E2. A gente acabou de ver isso. Reagem ainda mais rápido do que os primários. Acabou de ver isso. Então, essa é a ordem de reatividade. Ó, os mais reativos são os terciários. Mais reativo que secundário, mais reativo que primário. Então, veja que essa ordem é a ordem inversa ao SN2. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Essa seria a ordem do SN1. Então, isso é uma coisa que confunde muito o aluno. Ele é um E2, mas a ordem de reatividade do substrato é a mesma do SN1, não do SN2. Tá? Cuidado com esse detalhe. Diagrama de energia. Então, considere essa reaçãozinha aí. Ó. Reação simples, onde? Que a gente acabou de fazer, né? Uma base vai atacar, né, o hidrogênio do carbono vizinho, carbono beta. A ligação dele vai quebrar para formar a ligação π aqui. E, ao mesmo tempo, você vai quebrar aqui a ligação para cima do bromo. Forma a ligação dupla, o Br- e a água, porque OH- com H vai dar água. Tá? Então, olha só. O mecanismo para essa reação é em uma etapa apenas. Ou seja, eu não tenho intermediário. O que é que eu tenho? Eu tenho estado de transição. E como é o estado de transição? É todo mundo ligado ao mesmo tempo. O OH ligado ao hidrogênio, o hidrogênio ainda ligado ao carbono, o carbono já formando a dupla com o outro carbono e o carbono ainda ligado com o bromo, que é o grupo de saída. Todo mundo ligado junto. Esse é o nosso estado de transição. Ora, depois da formação do estado de transição, essa ligação se forma e essa se rompe, essa se forma e essa se rompe, formando os nossos produtos. Tá? Então, é assim que ocorre essa reação. Agora, em muitos casos, nós temos, como eu falei agora há pouco para vocês, 2 carbonos beta. Se temos 2 carbonos beta, o hidrogênio que vai sair pode ser esse, ou o hidrogênio que vai sair pode ser daqui. Ou seja, traduzindo, a dupla pode ficar aqui, olha, produto aqui, ó. A dupla ficando aqui, ou a dupla pode ficar aqui, olha, o outro produto com a dupla aqui. Então a dupla pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Veja que não é a mesma coisa. Então, compostos diferentes, são isômeros posicionais. Nesse caso, a gente fala que existe uma regioseletividade. Então, vamos ver agora a regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev serve para a gente ver qual é o principal produto formado em uma reação que é regioseletiva como essa. Essa tendência ela foi observada pela primeira vez em 1875 pelo químico russo Alexander Zaitsev e como resultado dá sempre o alceno que é mais substituído, que é chamado por esse motivo produto de Zaitsev. Bom, está aqui o exemplo. Veja que eu posso formar aqui esses 2 alcenos. Aí vamos ver esse aqui, vamos lembrar. Esse alceno ele tem. Lembra que a gente olha como é que a gente olha a substituição alceno em relação aos carbonos da dupla. Esse aqui ele tem uma substituição, outra substituição, outra substituição. Ele é trissubstituído. Né? Que aqui é hidrogênio, a gente fala substituição por hidrogênio, do hidrogênio, né? E aqui? Aqui está a dupla, aqui só tem hidrogênio, não está substituído. Aqui ele tem uma substituição, 2 substituição. Esse é o produto de Zaitsev. Ou seja, é o alceno mais substituído. E no caso dessa reação, olha só, 71% do produto é o produto de Zaitsev e apenas 29% não. Ou seja, o produto de Zaitsev é o que se forma em maior quantidade nessas reações. E é sempre o alceno mais substituído. Por quê? Simples. Lembra que os alcenos mais substituídos são os alcenos mais estáveis.
Só que seguinte, muitas exceções, né, ocorrem nessa regrinha de Zaitsev. Tem situações onde o produto Zaitsev é menor. Tá? Então formamos o que a gente chama de produto de Hofmann, que foi quem estudou essas reações. O substrato e a base são estericamente impedidos, o alceno menos substituído é o produto principal. Então é uma questão de impedimento estérico. Ou seja, não dá para você formar como produto principal o produto de Zaitsev devido a impedimento estérico. Então aí nesse caso, o produto principal é o alceno menos substituído, chamado produto de Hofmann. Aqui um exemplo, né, novamente. Veja que agora aqui, olha só. Aqui eu tenho o alceno mais substituído, tem 3 substituições, e aqui o alceno menos substituído, só tem 2 substituições. Tá? Agora veja só quem é a base. Olha quem é a base. Aqui não é ok não, por favor, tá? Aqui é O menos K mais. Iônico isso aqui, né? Essa é a nossa base. E veja que a nossa base está ligada ao radical, ó. CH3, CH3, CH3. Ou seja, esse radical aqui, ele tem muitos grupos metila. Então ele é o quê? Estericamente impedido. Resultado, ele não vai conseguir retirar o hidrogênio para formar o produto mais substituído. Então ele vai formar, nesse caso, o produto menos substituído. Tranquilo, gente? Então, quando isso acontecer, o produto é chamado produto de Hofmann. O mecanismo E1, por sua vez, agora a gente está vendo o mecanismo E2. O mecanismo E1 é um mecanismo em 2 etapas, onde primeiro sai o grupo abandonador. Depois é que sai o hidrogênio. A base vai se ligar a ele, aí ele sai. Então veja, também precisa de uma base, porque também tem que tirar um próton, tem que desprotonar, tem que fazer a transferência de próton, porém não acontece simultaneamente. E nesse caso, olha que lindo, olha, forma o nosso velho carbocátion. Então o nosso amigo carbocátion, ele se forma nesse caso. Tranquilo, gente? Em relação à cinética, né, como a gente sabe já, em reação E1, a velocidade só depende do substrato. Não depende, no caso aqui, da base. Depende só dessa etapa. Essa é a etapa determinante, a formação do carbocátion. Tá? E o mecanismo é chamado de E1 porque é uma eliminação unimolecular ou monomolecular. Para essas reações E1, a velocidade ela é muito sensível, né, à natureza do haleto de alquila inicial, com os haletos terciários reagindo prontamente. Então aqui também os terciários reagem mais facilmente. E a lógica, essa tendência, por quê? Porque o terciário vai formar um carbocátion terciário que é mais estável. Essa tendência é idêntica à tendência que vimos para as reações SN1. E a razão é a mesma. Um mecanismo passo a passo envolve a formação do intermediário carbocátion e a velocidade da reação dependerá da estabilidade do carbocátion. Tá? Então, tendência idêntica às reações SN1, formação de carbocátion. Então, o mais reativo, quem é? O haleto terciário. Então, veja que o terciário reage bem em várias situações. Né? Bom, se você for analisar o diagrama de energia, você vai ver que aqui a gente tem para o substrato secundário e o substrato terciário. Né, para o secundário, veja que a energia de ativação para essa primeira etapa ela é maior do que para a formação do substrato terciário. Então, por esse motivo que essa reação ela é mais rápida. Olha o detalhe, 2 etapas, né? Como é que a gente sabe que tem 2 etapas? Tem 2 morros aqui, e aqui no meio esse vale, aqui onde se encontra o intermediário carbocátion, né? Aqui onde se encontra o intermediário carbocátion. Então aqui são estados de transição, certo, gente? E como esse estado de transição tem energia menor, ele se forma mais facilmente, a reação ela é mais rápida, tá? Os primários, eles não são reativos para o mecanismo E1.
porque o carboidrato primário é muito instável para se formar. O primeiro passo do processo E1, ele é idêntico ao primeiro passo do SN1. A gente já viu isso, que é o quê? A formação do carbocátion. Em cada processo, o primeiro passo envolve a perda de grupo abandonador para formar um carbocátion. Tá aqui, ó, sai o grupo abandonador formando o carbocátion. Bom, aí agora, se nós tivermos um nucleófilo forte, aí vai haver a substituição. Se a gente tiver uma base forte, aí a gente vai ter a eliminação. Lembra que a base, ela quer o próton. Tá? Cuidado com esse detalhe. Como a base quer o próton, ela vai tirar o hidrogênio do carbono vizinho. Por isso que ocorre a eliminação. Se é um nucleófilo e não uma base, ele vai querer a carga positiva. Então, nesse caso, ele vai fazer a substituição. Ele vai entrar no lugar do grupo abandonador. Quando você tem um grupo de saída ruim, né, bad leaving group, ou seja, um grupo ruim de saída, um grupo abandonador ruim, aí geralmente o OH é um grupo ruim de saída, então os álcools podem sofrer essas reações, mas para isso antes tem que ser protonados. Então ocorre uma etapa de protonação antes de haver a etapa de eliminação, de eliminação do grupo. Então, essa etapa de protonação transforma um álcool num álcool protonado, né, ó, onde esse grupo que sai aqui se transforma em água, é um excelente grupo abandonador. Então não estranhe se a gente fez essa reação com o álcool deixando, né, formando o carbocátion, mas para isso tem que ser antes protonado. Um outro detalhe importante que a gente tem que entender é que toda reação E1, ela geralmente é acompanhada por um SN1 competitivo, ou seja, acontece as duas. No final você não vai ter um produto único, você vai ter uma mistura de produto. Um álcool, para poder sair, né, antes para poder sofrer a eliminação, então primeiro você tem que colocar em ácido sulfúrico concentrado e aquecer, para que você consiga protonar esse OH. E aí ele sai, tá? No caso aqui, sofrendo a reação de eliminação. Se o substrato for álcool, então, será necessário um ácido forte para primeiro protonar o grupo OH. O ácido sulfúrico normalmente é usado para esse tipo de reação. Esse tipo de reação aqui, onde você tira água, que você está tirando água do álcool para formar o oceno, ela é chamada de reação de desidratação. Vamos lá então. O oceno mais substituído é o principal produto, a mesma coisa então dos aletos, né? Acontece com os álcools. Tá? O produto de Zaitsev normalmente é formado. E, no entanto, existe uma diferença crítica entre os resultados regioquímicos das reações E1 e E2. Como a gente viu, o resultado regioquímico de uma reação E2 pode muitas vezes ser controlado pela escolha da base, se a base é ou não impedida estericamente. Em contraste aqui, para essas reações E2, o resultado regioquímico desse processo ele não pode ser controlado. Normalmente o produto de Zaitsev ele será obtido em maior quantidade. Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu vou fazer uma aula complementar a essa. Só fazendo a análise de quando é que acontece SN1, SN2, E1 e E2. Por hoje é só. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá!